Santos Oliveira entra em campo com 2 Lisquio, 3 Betão, 4 Arione, 5 Luan, 9 Romulo, 21 Lula Silva, 30 Maurício, 36. Lembrando a decisão de 92, o Cláudio Freitas, o matador. Era segundo tempo da prorrogação. Deu quê? Não deu mais tempo, só deu no chão. Só deu no chão, minha paixão. É o meu time de coração. Só deu no chão, minha paixão. É o meu time de coração. Na decisão de 92, o Cláudio Freitas, o matador. Era segundo tempo da prorrogação. Deu quê? Não deu mais tempo, só deu no chão. Enganam-se aqueles que pensam que vão caçar o mandato do presidente da República. O torcedor já empate o gramado, o jogo não terminou, o Dalmo não viu ainda. Caiu o alambrado, derrubado o alambrado, torcedor em campo, olha aí, ó. E o Dalmo não acabou, vai pegar a bola para acabar agora porque ainda falta tempo, mas não há mais nenhuma condição do jogo. Fim de espetáculo, fim de campeonato catarinense de futebol. O Brusque é campeão catarinense de 1992. Um espetáculo bonito, a polícia da inteira e total condição para que Dalmo Bozano saia de campo, até porque não havia nada que comprometesse a atuação, com alguns erros e impedimentos, mas a festa é bonita, o torcedor do Avaí aplaude o torcedor de Brusque, bonito gesto, o torcedor azurra aplaudindo a festa colorida do Brusque, que está de parabéns. E aí você acompanha o hino do centenário da cidade de Brusque, uma homenagem da RCE TV, que transmitiu todo o campeonato catarinense de futebol, ao lado de Santa Catarina, com Santa Catarina, por Santa Catarina e com o nosso futebol. Estamos aqui com o público de Santa Catarina acompanhando tudinho nessa festa bonita de Brusque. A gente sabia que do outro lado tinha um baita time também, né?
mas que aqui dentro era difícil de escapar. Era o interior contra a capital, aquela coisa de todos os times, eu recebia mensagem de Joinville, de todos os lugares que eu tinha passado, vamos lá, vamos ganhar, entendeu? E eu acho que tudo isso motivou cada vez mais a equipe, né? O Avaí já acostumado a grandes conquistas, né? E o Brusque sendo a primeira, então também isso sempre se leva como peso, né, para uma final, né? Apita o árbitro Dalmo Bozano. Começa a decisão no Augusto Bauer. O Brusque sai atrás do prejuízo, vai ter que ganhar o jogo nos 90 minutos para levar a prorrogação. O Avaí precisa de um empate, pelo menos, nos 90 minutos para evitar a prorrogação e chegar ao título. Olha aí. Nós tínhamos o Renault, que é o vovô do futebol catarinense, e tinha também o Paysandu, e tinha um campeonato estadual, mas havia, né, um público grande quando era o clássico da cidade, né? Tentaram algumas vezes aqui em Brusque fazer a fusão do futebol, e havia uma rejeição muito grande. E aí, em 1986, que o Paysandu estava na 85 para 86, estava na segunda divisão. E o Renault não estava disputando o campeonato. Houve aquele murmurinho na cidade, né, que ia fazer a fusão dos dois clubes, porque não estava dando, né, segundo a imprensa da época lá, nenhum nem outro saía do lugar. E convocamos, marcamos o plebiscito para que se pudesse fazer a fusão. E deu 87% favorável. Então foi uma coisa preparada, porque não se conseguia fazer, na verdade, a fusão. E aí nasceu o Brusque. Eu fiquei triste porque eu E torci aí, por causa do Renault. A gente pensava assim que não ia dar nada também, né? Mas felizmente teve um ano aí que foi muito bom para Brusque, né? A fusão, no começo, deu uma confusão. Muitas pessoas eram contra, que dá, que não dá, mas eu acho que acabou sendo um negócio bom, porque uma cidade já que não é tão grande, não comporta ter dois times. Já para ter um é difícil, então como é que vai ter dois times, né? Então eu acho que acabou sendo um negócio bom. Ficou aí naquela briguinha, como tem em várias cidades, pode ver, Blumenau é aquela briga, todo lugar é aquela briga, mas hoje eu acho que é muito difícil voltar dois times outra vez. E o projeto era para que em 10 anos a gente pudesse ter condições de disputar e a ser campeão. Esse era um projeto. Os atletas dos dois clubes oferecerão o atleta do Clube Atlético Galo Renault, ao último presidente do Clube Esportivo Paysandu, seu Ciro Rosa, entrega a camisa do Clube Atlético Galo Renault. E o atleta do Clube Esportivo Paysandu, ao último presidente do Clube Atlético Galo Renault, seu João Paulo, entrega a camisa do Clube Esportivo Paysandu. E os dois recebem nas suas mãos a camisa do Brusque Futebol Clube. Pode entrar aqui. Comecei aqui no São Cristóvão, no Rio, né? Essas fotos. Essas, aquela. Depois fui para o Santos, que tem mais umas fotos grandes ali do Santos. Aí voltei para o Rio, para o Botafogo. Na época eu voltei para o Rio, joguei
2 anos praticamente no Botafogo. Aí depois eu comecei meio que virar um cigano, né? Joguei em Recife, Curitiba, Maceió, joguei aqui em Tubarão, Cascavel, e aí vim pro Brusque, que aí fiquei 5 anos no Brusque, 5 anos e 3 meses, e joguei mais 6 meses em Passo Fundo, foi quando eu encerrei minha carreira, com 37 anos. Era o Binho, Dionei, Claudeci, Rainer, Doraci, Washington, Clóvis, Lauro Burgo, né, que na época, Ceará. Esse é o Tuchê, que mora até hoje lá, Jorge Luiz, Betinho, Paulo César, Maurício, Mafezori, que mora em Brusque, Cid, que mora em Brusque, e o Tiozinho, né, que era o ponto esquerda. Essa foi a primeira formação, uma das primeiras formações do Brusque. Essa nova geração, esse pessoal na idade de 30 anos, é muito difícil dizer para eles, vai torcer para o Carlos Renault, para o Paysandu. Não consegue, é muito difícil. O pessoal é Brusque, essa gurizada é tudo Brusque. Tanto que quando joga Paysandu e Renault, eles são contra. Eles vão lá no campo avaiar. Eles não vão torcer para o Carlos Renault e para o Paysandu. O pessoal é Brusque, essa gurizada, né? Lembra da decisão de 92 e o Cláudio Freitas, o matador. E ali meio que depois ali travou ali, né? Não saiu mais, a gente ficou pensando e tal. E aí logo depois, acho que um tempo eu fui para casa e no jogo eu trouxe a música daí. Aí eu acho que em casa, o que eu lembro que eu continuei a fazer, aí era segundo tempo da prorrogação, não deu mais tempo, só deu Bruscão. E daí o refrão veio, ó meu Bruscão, minha paixão, é o meu time de coração. Hoje eu fico até gratificante ver o folder do Brusque, nos lugares que tem essa... Ó meu Bruscão, minha paixão, é o meu time de coração. E foi lá no churrasco que saiu, começou a sair. E depois saiu naturalmente, acho que em casa ali, o restante da música. E depois só foi soltar aqui no estádio que pegou, não teve. O Cláudio Freitas, o matador. Era segundo tempo da prorrogação. O que? Não deu mais tempo. Só deu Bruscão, ó meu Bruscão, minha paixão. É o meu time de coração. Lembra da decisão de 92. O Cláudio Freitas, Tem mais um aqui ainda. Se a hora que eu morrer, vocês vêm. Ai, 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 tá chegando a hora, o dia já vem. Raiando, meu bem, nós temos que ir embora. Bastante pela esquerda. Olha aí. Jerry, torcida do Brusque, diz que está chegando a hora. Polaco. Está na área. Está tudo certo para o time do Brusque. Está tudo certo. 13 minutos e meio, estamos a 1 minuto e meio do encerramento do Campeonato Catarinense de Futebol. O Brusque está colocando a mão na massa, está colocando a mão no título de 1992. E quando chegou em 92, eu falei, nós vamos antecipar. Esse ano o Brusque vai ser campeão. Então foi feito tudo antecipadamente um planejamento. E começamos a montar. O presidente era o saudoso Rubens Facchini, isso em 91. Quando chegavam os atletas para serem contratados, a pergunta era, você veio para ser campeão do Estado, né?
Aí o cara dizia, não, vim. Então, já se tratava em premiação, onde buscamos o Joubert, um técnico praticamente desconhecido, mas era de Passo Fundo. Aí trouxemos com o melhor propósito, bem recomendado. Trouxemos o Zeca Albuquerque, que era o preparador físico, que tinha passagem pelo Fluminense e tal. Era uma bagagem muito grande. E fomos montando o elenco dessa forma. Juntamente, nós reunimos, na época, o Ciro Rosa era prefeito, que participou efetivamente da montagem dessa equipe, né? Olha, até assim, ó, tu quer ver, cara? A proposta era essa, que eu fui... Eu trouxe aqui, ó, o contrato que eu fiz com eles, na época. Contrato de prestação de serviço e tal. E no final, a gratificação, eu teria... Cadê aqui? Ser campeão. A partir... mensalmente, deverá conseguir... Ó, a classificação para o torneio octogonal final é um prêmio de... Na época, né? Era 2 milhões. Lógico que não, hoje não dá isso, né? Quem dera. Esse grande campeão estadual receberá 10 milhões para mim ser campeão. Eu tinha ali. Só que a inflação na época era grande. Eu recebi, vamos supor, esses 10 milhões valia 3 mil. E os jogadores ganharam tudo mais do que eu. Porque estava no papel, eu digo, não, está no papel, eles me pagaram tudo na boa, só que aí depois veio a tal de renovação, aí foi outro papo, né? Mas tá tudo aqui, tudo aqui. Foi muito bom, foi bom, até tipo assim, ó, como eu falei para vocês, eu vim do Rio Grande do Sul, eu tava com praticamente 4 anos no futebol profissional como treinador. 4 contratos que não foram feitos. Que os atletas chegavam e diziam assim, eu vou ser sincero, eu não acredito que o Brusque possa ser campeão. Então, tu não pode vir, já era assim. Então, tchau para ti, obrigado, porque não vamos perder tempo. E nenhum desses foi aceito, aqueles que tinham dúvida. Olha, nós estamos montando uma equipe para ser campeão do estado. Mas a figura principal na montagem do time chama-se Zeca Albuquerque. O Zeca Albuquerque, ele era uma espécie de preparador físico e psicólogo do Brusque. E quando nós entrevistamos, eu que era o setorista do Brusque, eu entrevistei ele pela primeira vez, ele no início da temporada, no início da construção do time, ele foi dizendo que ele queria um time onde a maioria dos jogadores fossem jogadores experientes e jogadores com responsabilidade. Me parece que a construção do Brusque nesse início de formatação da equipe, com a diretoria se formatando e mais a comissão técnica, foi uma coisa que caminhou paralelamente, né? Até a construção do time e a contratação do jogador. Surgiu esse time em 92, porque assim, dos últimos 2 anos, 90, 91, o time não foi bem. Então estava decaindo muito, estava perto até da 2ª divisão já, o time do Brusque. E em 92 resolveram fazer uma mudança drástica aqui. Foram 5 anos, beleza, porque o Brusque, nesse período, foi campeão da Copa Santa Catarina, foi vice-campeão da Copa Santa Catarina. Eu fui eleito 2 vezes melhor lateral esquerdo do estado e culminou com o título estadual, né, em 1992. Mas o Gerry teve a bala na ponta da agulha para tirar, né? Ele deu o 2º corte sem necessidade nenhuma, o 3º corte. O excesso de preciosismo desse rapaz, às vezes, prejudica. Olha aí, Jair Bala nas costas do Gerson. Tocou no meio. Carlão chegou. O jogador do ataque da equipe do Brusque. Nós jogamos a vida da gente, né? O jogo da final, né? Acho que foi o jogo que a gente falava muito isso com a maioria dos jogadores naquelas 2 semanas antes, né? A gente falava assim, ó, eu já fui campeão 6 vezes do estado, vocês estão tendo uma oportunidade, então, pelo amor de Deus, não vamos se descuidar, porque fica aquela empolgação, às vezes, de que, né, vamos aproveitar, vamos fazer festa, aquela coisa, sair um pouco da rotina, né, desconcentrar um pouquinho do futebol, né? E a gente conseguiu manter esse foco de todo o time. A gente foi falando, né, a gente fazia muitas reuniões e conversava, então o clube chegou muito forte, né, o time chegou muito forte para a final como equipe mesmo, né? A gente chegou aqui no Brusque com o intuito de fazer um bom campeonato, né? E a gente viu que foi indo, né? Começou a ganhar em casa, foi se encaixando, né? Foi se encaixando, né? E a gente foi pegando confiança, o grupo, todo mundo, a própria torcida, que estava desconfiada
né, de todo mundo, que veio muita gente nova, os caras não estavam meio assim. Nós chegamos aqui, então tinha um grupo já daqui, a gente começou a selecionar e tal, e eu trouxe muita gente do Rio Grande do Sul. Tá? O nosso time tinha bastante. E nós, não sei onde é que nós fomos jogar, que nós perdemos, acho que foi o primeiro jogo. Não me lembro. Eu não me lembro. Quando nós chegamos aqui, estavam no portão ali. Fora, Jober e Sucata Gaúcha. Botaram ali pra nós, que era pra ir mandar. A gente perdeu um jogo, o primeiro jogo, cara. Então nós já tava na rua, né? Mas ainda bem que o pessoal segurou, né, também. Depois tu perdoou isso? Sim, isso aí faz parte. Quem tá no futebol, mais credo. Isso aí a gente tem que tirar de letra, né? A vida, infelizmente, é assim, né? Aí começamos a pegar confiança, a própria torcida pegou e começou a apoiar. E aí que começou, né? Acho que a nossa caminhada para as vitórias e conseguimos o resultado que a gente queria, que era chegar a uma final. Ser campeão já é difícil, mas a gente conseguiu chegar à final e ser campeão. Viu? O Brusque, até então no começo, não era o time para ser campeão catarinense. E quando faltava lá poucos jogos para acabar o campeonato, os jogadores, a gente via assim que eles tiveram uma união entre eles, né? Teve mais dedicação, né? Eles olharam para o outro e disseram, nós queremos ser campeão agora. Agora nós não queremos só participar. Quando a gente foi campeão da Copa Santa Catarina, foi o primeiro sinal que deu, né? Porque a gente teve que correr atrás, não foi fácil, não, né? A gente tinha perdido a oportunidade de ir para a final, tal, por aquele problema do Cláudio Freire, depois voltou e a gente foi lá e deu conta. A gente jogou com um time que era muito forte, que era o Inter de Lages também, né? Os caras aqui saíram ganhando de 1-0, tivemos que virar o jogo, foi 2 gols de falta, foi suado. Aí fomos lá, empatamos, fomos campeão, né? De lá já tivemos que descer para jogar o último jogo da fase em Tubarão, que era um time que precisava ganhar e classificava. Nós ganhamos dele, aí fomos para a segunda colocação. Então, para você ver que os caras falam, ajudaram, quem que ajudou? Pô, foi tudo suado, cara. Em 92, o campeonato, a Copa Santa Catarina, ela vinha sendo disputada. O Brusque estava, né, com um time já montado, com o objetivo de ganhar o campeonato estadual de Santa Catarina. E nós contratamos um jogador do Rio Grande do Sul, que na minha opinião foi o maior jogador que já passou por Brusque, que se chama Cláudio Freitas. Ele jogou no Grêmio de Porto Alegre, jogou no Vasco, e realmente era um jogador fora do comum, assim, muito bom. E o Brusque, com base numa resolução da Federação Catarinense, ela inscreveu esse atleta durante a competição e pôs ele num jogo contra o time do Ferroviário, lá de Tubarão. E o Brusque ganhou o jogo com um gol desse atleta, que era o Cláudio Freitas. A federação entendeu que aquela inscrição do Cláudio Freitas ela era irregular. A princípio, o atleta estava irregular. Aí o que aconteceu? Cheguei em casa, acho que era 4 horas da manhã, disse, a inscrição está errada. Aí já amanheci na casa do presidente, fui tomar café com o presidente da federação. Ele disse, não sei o quê, eu acho que vai ter problema. Tentei um acordo com o presidente do Ferroviário na época. Não teve acordo, não. Eles pediram a perda de pontos do Brusque. E aí o Brusque foi jogar a partida de volta em casa. O Brusque ganhou de 3-1, sendo 2 gols do Cláudio Freitas. Mas só que nós ganhamos as 2 partidas e fomos eliminados pela inscrição do atleta irregular. Bem, o nosso recurso na federação não deu em nada e acabamos partindo para o Rio de Janeiro. Eu fui ao Rio de Janeiro 7 vezes para julgar esse processo. E aí, quando finalmente eles julgaram, essa Copa já tinha sido disputada, o Internacional de Lages e o Araranguá disputaram a final, e o Araranguá ganhou e recebeu o troféu, foi premiado. E essa Copa, ela acrescentava 1 ponto extra para o time no campeonato, na fase do campeonato. Então, quando nós conseguimos reverter isso na CBF, o julgamento lá foi 7-0 para o Brusque, a federação não teve outra solução senão fazer jogar de novo. Então, o Brusque foi jogar a final contra o Internacional, o Araranguá teve que devolver a taça, né? E o Brusque ganhou a final, e com essa final o Brusque ganhou 1 ponto extra para o campeonato.
esse ponto extra que o Brusque ganhou, segundo a própria diretoria, os jogadores, foi o que trouxe a final do campeonato posteriormente para Brusque com o Avaí, onde nós ficamos campeões estaduais. Demora mais, meu querido. E aí, tudo bom? Bom te ver, goleirão. Beleza? Grande goleiro, bom te ver, cara. Muito bom. Como está? Que saudade, né? Uma saudade daqui, né? Verdade, verdade. Lembrar. Agora vamos. Tá tudo bem então, vocês? o pessoal tudo aí para lembrar os velhos tempos lá naquela época, né? Boa, Olha, né? muito bons momentos nossos aqui. Muito bom goleiro, né? Que na verdade eu não jogava. Quem jogava era ele, né? Não, nós jogamos, E né? quando eu vi esse rapaz jogar, rapaz, eu vou ficar no banco, mas eu fiquei no banco assim, esperando, né? As oportunidades. E eu, antes de eu vir pra cá, eu já tinha jogado aqui antes, né, no Brusque. Eu já tinha disputado 2 campeonatos aqui, de 87 e 88. E já tinha observado já o tipo de competição, o nível. E eu tinha na época, né, em 87 e 88, o Joinville estava muito na frente, o Joinville, né? Com os times... Ele ganharam praticamente um monte de títulos seguidos, né? Não, tinha Aquela time, época dos anos 80 ali, né? E depois tinha os times, as 2 equipes de Florianópolis, né? O Avaí, o Figueirense, de ponta também. E mais uma equipe de ponta, Criciúma, né? Enfim, era uma hegemonia muito forte deles, um bloco muito compacto, uma estrutura muito forte, extracampo, porque um time não se forma apenas de atletas, né? Um time se forma... A estrutura, né? Tinha uma estrutura, né? Tinha investimento muito alto, né? E por trás disso surgiu o Brusque, né? Uma proposta de enfrentar, né? Enfrentar. Foi uma coisa de cinema. Tipo, tava aqui com o meu velho, tinha de 5 para 6 anos de idade e aquela geral tava dominada, era papel higiênico para tudo quanto é lado. Acordar e cedo para o campo, chegar lá, nunca tinha visto um campo tão cheio, o pessoal estava muito comprometido, muito. Parecia que todo mundo estava acreditando naquilo ali já, é uma coisa diferente para a cidade, né? Assim, tu tinha aquela memória de torcedor, né? Um jogo, aquele dia assim, vamos supor, a cidade ainda era uma cidade de 60, 70 mil habitantes, eu acho, na época. Mas o estádio ficou completamente lotado, né? Quando passou a entrada ali, que houve a revista, que eu dei de cara com a arquibancada descoberta lá, lotada, bandeira do Brusque e coisa, a emoção foi grande. Uma emoção diferente, assim, né? Aquele povo todo tentando, assim, um local melhor para conseguir ver, né, melhor o jogo. A arquibancada até tinha bastante... Eu lembro muito, assim, da torcida do Avaí também fazendo festa naquele canto da torcida visitante lá, que era um espaço até maior, agora foi reduzido, né? E a torcida do Brusque toda, assim, papel picado e tanto aqui a parte da coberta também. Naquela festa, aquela alegria de estar ali naquele momento, né? Às vezes não dava nem para ver o jogo, mas só pelo sonoro da torcida, assim, pelo da torcida já... O grupo aqui era muito forte, praticamente assim, a gente tocava um terror nos times aqui, né? Não deixava eles jogar aqui, né? Então o time marcava forte, às vezes a gente fazia um gol, né? E ganhava o jogo de 1-0, mas se fechava ali de um jeito, não tinha jeito de tomar gol, né? E as outras equipes até, eles falavam, né? Os outros atletas que a gente conhecia das outras equipes, eles falavam, era muito difícil jogar aquele ano lá, porque, olha, vocês iam lá, faziam um gol e daqui a pouco acabava com o jogo, não tinha mais jogo, né? A expectativa sempre do jogo com o torcedor do lado, tu sempre está com, como é que vamos dizer assim, tu estás mais leve dentro do jogo, entendeu? Tu estás com um jogo mais sob o teu controle, né? Porque tu não tens essa pressão é a teu favor. Então cada jogada que tu fazia no jogo, a torcida levantava, cada lance que dava uma falta, dava um escanteio, então a pressão sempre era maior, né? Então isso dentro do jogo é natural que a gente
use isso como um impulso para ficar atento dentro do jogo, né? Aqueles que nunca... Eu conheci uns 10, 12 aí que eles falavam, cara, nunca fui no estádio, cara. Mas a partir do momento que vocês começaram a ganhar os jogos, aquilo começou a chamar a atenção da comunidade em si, todinha de Brusque. Então era coisa assim que dava 500 pessoas, 700 pessoas no estádio. Depois começou a dar 1000, começou a aumentar cada jogo, comentava já que... Não, aí um falava pro outro, o time tá bem, vamos lá, vocês viram o Brusque, viram o Brusque jogando aí? Não viram, mas vai lá para ver. Aí um chamava o outro e começou a vir bastante gente, né? A gente já tinha jogado em estádio aí com 30, 50 mil pessoas, né? Mas o fervo da final aquele dia foi impressionante. Mas quando nós chegamos de ônibus aqui, nessa parte principal da avenida, fechado, né? Quando eu olhei para cá, rapaz do céu, tava lotado o estádio, mas lotado mesmo. Aí aquilo, opa, agora chegou, agora eu cheguei. Quer dizer, nós chegamos, né? Nesse momento, não tem como mais voltar atrás, nós temos que enfrentar, né? Eu acho que se tivesse perdido aquele título, ia ser uma grande decepção. O pessoal ia ficar muito decepcionado, porque todo mundo acreditava naquele título. Ganhou na dividida, entrou pelo meio, tá passando por todo mundo, sobrando para Cláudio Mir na direita. Atenção, olha aí o meio, Roberto Nunes, vai pro canto, passa a bola direita de Carlos Alberto. Vai para a jogada pessoal, agora para cima do lateral, cortou para dentro, passou, boa bola pro Nivaldo, bateu, passou a bola direita. O time do Brusque está atrás, o Avaí lá, não tem, Alberi de cabeça, saiu o goleiro, atenção. Corrigindo o autor do gol, Nivaldo marca para o Avaí. O árbitro continua consultando o cronômetro. A torcida faz a festa. Apita o árbitro. Vou confessar que o Avaí era dado como campeão do estádio 92. Não tinha como o Brusque ganhar do Avaí. O Avaí não tinha como perder esse título. Então a surpresa aconteceu. E o Avaí não estava preparado para a surpresa. O estádio Augusto Bauer no segundo jogo ficou lotado de torcedores do Avaí. O espaço ali superlotou. O Avaí estava certíssimo que ia ser campeão, assim, a confiança deles era muito grande. Até depois, assim... A gente ficou sabendo porque depois foi jogar junto com alguns jogadores, né? Jogava e eles estavam a festa pronta, tudo. Tudo pronto, cara. Eles ganharam 1-0 de nós lá. E ganharam de 1-0, então assim, vamos pra lá e não vão perder o jogo lá. Não tem como perder o jogo lá. Eu falo com os caras, até eu tenho os amigos, e eles falaram... O Carlão, depois eu joguei com o Carlão, que era o goleiro na época, que tomou aquele gol ali, joguei com ele. Disse, meu, Clécio, quando eu lembro daquela nossa decisão, cara, nós estava tudo pronto, cara, nós estava festa pronta. Dava a entender que o título era do Avaí nessa época. Tava tudo... Tá quase se encaminhando, né? Se encaminhando, dizendo, direcionando que o título era do Avaí. Aí, assim, as notícias foram correndo, assim, né, o estado inteiro falando, né, do Brusque, mas não dando aquela importância... pelo fato, assim, não da cidade, mas o time de futebol, dizer, um time de cidade do interior, como é que vai chegar numa final, até
aí você estava competindo até com a mídia de uma capital, né? Então nós aqui hoje já vimos assim bastante dificuldade, assim, por exemplo, tem uma televisão local aqui, ela fala mais da região de Blumenau, né? Quase não enfatiza tanto o Brusque, né? Isso é uma coisa mais local, né? E na época, assim, por se tratar de uma RBS, né? De Florianópolis, coisas assim, né? Então eles enfatizavam, né? O time da capital, né? O Brusque era um desconhecido, assim, né? Em termos de futebol para a mídia, né? E foi isso que aconteceu. Acabado o jogo, o Avaí venceu por 1-0 o Brusque. Quando se esperava que o Avaí faria uma goleada no Brusque, era isso que se dizia antes da partida. Acabado o jogo, nós estávamos em frente ao portão principal da ressacada e a diretoria do Avaí, do nosso lado, é evidente que eles não sabiam que nós éramos da rádio, né? Nós ouvimos a diretoria do Avaí dizer assim, alguns diretores comentavam assim, mas aí, vamos fazer o jogo da faixa com quem? Fluminense? O Vasco? O Flamengo? O Botafogo? O estádio devia ter entre 15 e 20 mil pessoas, pagante, né? Sempre passa um pouco a mais. E a gente chegou cedo, colocamos as faixas, toda aquela expectativa, tal. Demos entrevista para a rádio, para a televisão. O pessoal foi chegando, aquele clima de jogo foi legal, né? E a gente estava confiante. Vou ser sincero, a gente estava acreditando que não fosse uma vitória tão difícil quanto foi. Porque o Brusque jogou bem pra caramba, o Avaí também jogou bem. E o gol só saiu no sufoco. Aí quando o gol saiu 1-0, pronto, agora o empate lá em Brusque, a gente só precisamos do empate. Então foi uma das decisões mais difíceis que eu já assisti. O jogo lá foi bastante difícil, mas era um jogo que tinha tudo para ser 0-0. Né? Houve um equívoco no nosso goleiro, do Carlos Alberto, tal, ele era para sair, não saiu, tal, e o cara acabou fazendo um gol, mas o Avaí fez uma pressão controlada, e quando foi 1-0, 1-0 num placar que a gente tinha condições, porque a gente tinha condições de reverter esse placar. Mas nós tivemos chance, poucas chances, mas tivemos. O Avaí, lógico, jogando em casa, lotado, ele pressionou bastante, mas foi um jogo bem equilibrado lá. O jogo foi todo ele dominado pelo Brusque praticamente, né? Só não fizemos o gol, mas assim a gente voltou com essa convicção de que nós íamos conseguir. Porque o Brusque parece que tinha 4, 5 anos só de vida. Então, poxa vida, entre aspas, não assustava. Essa foto é aquela que ninguém publica de vice-campeão. Justamente Rafael, ele tinha 9 anos na época, é o meu primeiro filho, havaiano fanático, e o Belmonte entrou, pegou na mão dele e entrou em campo com o Avaí. Aqui nós temos Galdino, dirigente da época, diretor de futebol, José Carlos Cardoso, médico do Avaí já falecido, Netinho, Carlão, Gerson, zagueiro que fez o gol lá no 2-1, Roberto Silva, Vilas, Cláudio Omir, foi campeão no Figueirense, Roberto Nunes, que foi a surpresa da escalação, que não ia jogar, essa é outra polêmica daquele jogo, mas é muito bom meia, hoje joga no Amador de Floripa, Albeneir, não foi campeão estadual, Adilson Heleno, craque da camisa 10, Belmonte, volante, bicampeão catarinense, e o Gerry, que fazia função de quarto homem pelo lado esquerdo de ataque. Esse time aqui realmente perdeu para o Brusque, e aí foi uma tamancada. Quando você não está preparado para a queda, o tombo é pior ainda. E foi o que aconteceu. E o Rafael não saiu na revista Placar. Dentro de campo é 11 contra 11, o Brusque realmente jogou muito, a torcida também acho que foi muito importante. É como eu falei, o fator campo foi muito importante. Não só o fator campo, mas a fase realmente era boa do time do Brusque. E nós enfrentamos um adversário muito difícil. E aí foi 1-0 para o Avaí, depois um jogo muito complicado, o Avaí perdeu muito gol e fez 1-0. Fez 1-0. Foi para Brusque, podendo jogar pelo empate. E aí no jogo de Brusque, o Brusque mostrou por que estava na final. Já perdemos final de 99, já perdemos final de vários campeonatos. Mas aquele jogo lá eu não aceito aquela derrota. 20 segundos até agora, 0-0. Doutor José Carlos Cardoso é o Pereirinha. O Pereirinha está atendendo lá o Cláudio Mesmo. Está ali na intermediária. Apita o árbitro, Dalmo Bozano. Fim de jogo no primeiro tempo.
0-0 o placar. O Brusque, a gente nunca foi campeão, vai chegar aquela coisa, né? E a gente foi aproveitando a oportunidade, foi indo devagar, na humildade. Pequeno grupo, era pequeno, mas era muito unido. Eles tinham que resolver alguma coisa, então tinha, os líderes, né? Que era o Solis, o Palmito, o Osto. Então tinha um grupo que coordenava ali. Não tinha erro. Porque tendo um grupo forte, equilibrado, comando, enfrentando, não tendo medo, né? Eu lembro que quando a gente ia jogar fora contra o Avaí, esses times, no começo, em 87, a gente tinha um certo receio por causa desse ambiente, de ser uma grande equipe, né? Muito organizada, enfim. Mas quando a gente começou, isso eu digo em 92, a enfrentar essa realidade, a não ter medo, a ser ousado, a ter ousadia, nós começamos a dar um passo por passo. Começamos a andar. E o primeiro passo é o quê? Era um time fechadinho, bem montado, bem organizado em campo, fazia um gol, era o mesmo esquema. Aí eu entendo que o Gilberto Pereira, nesse aspecto, ele foi inteligente demais nele. Bom, nós chegávamos no estádio regional Índio Condá, não se chamava ainda Arena Condá, como hoje. Nós chegávamos no regional Índio Condá se perguntando assim, quanto é que o Brusque vai perder hoje? Vai ser 1-0 para Chapecoense? Vai ser 2-0 para Chapecoense? Nós saímos aqui de Brusque, viajávamos 510 quilômetros, né? Ou seja, 1.020, 1.030 quilômetros num total, se perguntando de quanto que o Brusque vai perder para Chapecoense. Agora, o respeito pelo Brusque só se deu praticamente no final da competição. Não foi no decorrer dela. O Brusque ainda era a zebra da competição. Os favoritos eram os de sempre, Joinville, Criciúma, Avaí, Figueirense. O Marcílio Dias, que vinha fazendo uma campanha boa, o próprio Joinville, né? Esses eram os favoritos. Não era o Brusque era o azarão. Se fosse o Marcílio, seria mais preocupante. E, pô, a gente ficou torcendo para se classificar o Brusque. Porque, querendo ou não, era mais difícil jogar em Itajaí do que Brusque, né? Lá seriam 4, 5 mil torcedores. Itajaí daria 10 mil itajaienses no estádio, mais pressão. O time, eu acreditava que tecnicamente era superior. Então a gente já tinha passado da Chapecoense e fomos enfrentar o Marcílio Dias, que também na época tinha uma equipe muito forte, muito equilibrada, tinha contratado vários jogadores de ponta, né? Onde a torcida do Brusque, que eu digo que ainda Paysandu e Carlos Renault, invadiu Itajaí para acompanhar essa final. Aquele era um clássico, Brusque e Marcílio Dias. Você imagina o estádio Dr. Hercílio Luz, totalmente lotado, para um jogo regional, certo? Que foi talvez muito mais emocionante que a própria final. O time foi perfeito, jogamos pra caramba, foi um futebol de primeira mesmo. Foi o melhor jogo que a gente fez, foi unânime, quase todo mundo comentava isso entre os jogadores. Foi um jogo que a gente não deu chance para eles lá, eles jogando dentro de casa, a gente superou eles. Ninguém esperava. Um empate, até os caras estavam contando que a gente perdia. E nós fizemos, acho que o melhor jogo de todo o campeonato. Nós fizemos aquele jogo do Marcílio, e na hora que nós precisávamos mesmo, era ganhar do Marcílio lá, né? Era o jogo da semifinal. Esse e esse. Os três. Nós tivemos a morte na final do jogo em Criciúma, daquela taça, né, última taça. 3 torcedores morreram, entendeu? E aquilo chocou muito a gente também, porque nós estávamos na viagem, no retorno, e alguém falou no acidente, um carro de Brusque, e na frente estavam ainda nossos diretores.
E aí a gente já imaginou que eram os diretores. Quando a gente chegou, a gente viu, cara, eram 3 torcedores que, por exemplo, para mim marcou muito, porque eu ficava cobrando falta depois e um deles encostava o carro lá e ficava conversando sempre com a gente. Nós estávamos numa fila e um carro da Polícia Rodoviária vinha passando, viu o carro da rádio e certamente pelo rádio eles já tinham se certificado que o carro era um carro de Brusque. Aí eles pararam e pediram para que a gente fosse identificar os corpos porque o carro era de Brusque. Eles imaginavam que o pessoal era de Brusque. Chegou um policial rodoviário e bateu no ônibus, cara. E não sei por que ele pegou e bateu no ônibus ali e perguntou. E eu lembro, cara, que eu saí correndo, cara. Eu tava no ônibus que eu vi que... Aí me deu um negócio assim, pô, cara, tem uma coisa errada aí, cara. Aí eu saí do ônibus, cara, e o cara falou assim, ó, vocês são de Brusque, né? Não, somos de Brusque. Aconteceu uma coisa aí na frente, já me veio na cabeça os 3, cara. Eles estão representando o pessoal de Brusque, porque nem todo mundo tem a condições de ir lá, né? Tu ia jogar em Criciúma, Tubarão, tava lá os 3 caras, a bandeira tava lá, né? A bandeira do Brusque, tanto é que tu vê que coisa. No dia que houve o acidente, o carro, acabou o carro, mas a parte de trás tava lá, a bandeira tava intactazinha. Os 3 que estavam, cara, sempre onde nós estávamos, eles estavam. Foram a Chapecó, velho. Foram a Chapecó, foram a Lages com nós, eles sempre iam, sempre grudados, sempre parando. Pegar o carro deles. Às vezes eles jantavam junto com a gente, na volta, quando nós parávamos para jantar, eles jantavam. Ali também o grupo sentiu pra caramba, velho. Eu creio que isso aí acabou virando, de certa forma, uma espécie de motivação no sentido de dizer assim, eu vou oferecer esse título a esses 3 símbolos, torcedores símbolos do Brusque. Talvez isso sim, que eles se tornaram os torcedores símbolos do Brusque, porque aqueles eram de acompanhar o Brusque praticamente em todos os jogos, os 3. Né? Não havia torcida organizada do Brusque. Eles eram a torcida organizada. Triste. Sim. Desculpa a emoção, mas foi uma coisa muito forte para nossa família. Minha mãe sofreu muito, sabe? Ela, tadinha. Essa é a faixa. É a faixa. Original na Federação Catarinense. Quem ganhou na época. Estou conseguindo conservar ela mais ou menos ainda, né? Que é uma relíquia isso, né? Ele aqui, ó. Meu pai, minha mãe. Essa foto aqui, ó. Aqui está o Tonhão, que é meu irmão. E aqui está o Edson Zambonetti. É bem eles mesmo. Assim. Lá o Netinho. Jogou o corpo. Não saiu ainda não. Weber de novo. Netinho, mão na bola, diz o árbitro Dalmo Bozano. Daqui a pouco, às 19 horas, tem Internacional e Fluminense. Olha o Brusque, entrou, pode ser agora. Falar do Jair, assim, meio, olha, ele fora de campo gostava muito de rock, né? Rock pesado, né? Passava ali em cima. Então ele estava sempre passava no quarto dele. Não, ficava ele e o Pedrinho ainda, né? Que era o outro goleiro, né? Que era o terceiro goleiro. Eles moravam, daí um gostava de sertanejo e o outro gostava de rock, né? Imagina os dois no quarto, né? Mas ele é uma pessoa muito legal, assim, um parceirão, assim, né? Tudo e mesmo um cara novo assim, tudo, e desse jeitão dele, andava com as roupas, naquela época ele já andava, né, com aquelas bermudas toda rasgada, né, aquelas coisas mesmo de roqueiro, né. Era um cara muito, como é que a gente vai dizer assim, né? Ele era um cara, gente boa demais, velho, tinha um coração que, né, ele era, assim, meio doido, assim, rock and roll era meio doido, mas aquele doido de gente boa, sabe?
gostava de É bem todo desligadão mundo, das coisas, assim, não dá muita importância para as coisas assim, mas ele, com nós assim, ele é uma pessoa assim fantástica, cara. Um cara que gostava do rock. Porque o cara era muito rápido, né? Tipo, era um atacante assim, tipo, bola no pé dele, ele jogava na frente, era difícil de pegar o cara, entendeu? Ele era o seguinte, um centroavante habilidoso, muito habilidoso, e que voltava, ajudava a marcar e tudo, e era goleador, fazia uns gols mesmo. Ele encaixou bem no time do Brusque. Como pessoa, assim. Pô, um cara roqueiro, gostava de rock e tal. Tanto é o cabelo dele, aquele cabelão. Andava com um pente na mão lá, penteando sempre o cabelo e tal. Mas dentro de campo, tanto dentro de campo fora do campo, ele sempre se mostrou assim um profissional. Uma reuniãozinha, o pessoal do Brusque, tá aí o Jair Bala. Isso aí tá o Robson também. E ele vai explicar agora como é que foi aquele momento do gol lá, que ele disse que ele só faz em final de campeonato. Vai lá, Bala. Realmente fiquei feliz com a hora, né? Falei que faria o gol, né? Antes de começar o jogo, foi na RBS que faria o gol, participava do gol de decisão. E deu sorte, tá? Fiz o gol. Gol de sorte, gol de sorte. Gol de sorte. Não, sorte não, gol de craque. Gol de craque. Uma paulada de Jair Bala. Na esquerda ele entrou sem ninguém na cobertura e acertou o ângulo direito do goleiro Carlão na saída do goleiro do Avaí. Minutos. Etapa final de jogo. Vai ganhando o Brusque por 1-0. Um belíssimo gol do Jair Bala, hein? Márcio, de calcanhar. Olha o Cláudio. Parece o Miller. Ninguém com ele. Abriu o jogo na esquerda para a chegada do Washington. É uma jogada característica do Brusque. Tocou na área. É gol! Mas e aí, foi de propósito? Eu costumo dizer o seguinte, durante esses 5 anos que eu joguei no Brusque, eu treinava todo dia cruzamento dali. Uma hora eu ia acertar, né? Eu fui cruzar, né? Na realidade eu fui cruzar, né? Mas os deuses queriam que a bola entrasse, né? E graças a Deus entrou e quando eu olhei, não, a bola tinha ido direto, né? O Cláudio Freitas sai por trás do gol e a bola pega na trave e entra. Eu falei, puta. Da esquerda, marcado Digo, aí vem Polaco, empresta no jogo Polaco, Gerry, ainda Gerry, para a jogada pessoal, tocou na área, subiu, atenção, gol! É do Avaí no estádio Augusto Bauer, os jogadores do Brusque ameaçam, não querem dar a bola. Confusão na área ainda, eu peguei a bola depois ainda, porque faltava um pouco minuto para acabar. Já estava o jogo. acabando já. Né? Eu peguei a bola e fui para trás do gol, cara. Aí não sei quem estava junto do meu lado, eu peguei, joguei a bola para ele saiu correndo, o cara fez o gol, saiu correndo para ir pegar a bola comigo que estava atrás do gol, eu joguei por cima da trave, ele jogou para cima de mim e ficou meio um bobo ali. Aí o Down pegou e já foi lá e ameaçou de dar cartão para nós, né? Para mim, no caso, né? Mas eu já escondi aí, entreguei a bola para ele pegou a bola e veio, trouxe a bola até no meio campo e botou a bola no meio campo. Gerson, pressão é do Avaí, 44 e 50, vamos para 45, ali está o jogador Cláudio Mir, pode meter na área de novo, demora, passou, apita o árbitro, fim de jogo, 45. Quando a gente foi para a prorrogação, vamos dizer assim, a nossa preocupação era não sofrer nenhum gol, né? Que o empate era nosso, né? Então, nossa equipe se postou de uma maneira um pouquinho diferente, ficou mais retraída e saía nos contra-ataques. Tanto é que nós tivemos outras oportunidades de fazer gol naquela prorrogação. A gente não aproveitou. E nós tínhamos certeza que não perdia para o Avaí, velho. Tá? Todos nós, não vamos perder, velho. Tá? Não, pode ter certeza. Então a gente foi, ver que a gente ganhou 90. Tá? E aí, né, já faltando, acho que 5 minutos, 3 minutos para acabar a prorrogação, houve aquele lance, né, que foi um contra-ataque, onde que o Weber puxou a jogada, né, foi lançado e ele foi
até na cara do goleiro, né, o goleiro fez uma grande defesa e o Cláudio Freitas acompanhou a jogada. Acho que foram os únicos 2 jogadores que acompanharam aquela jogada, que nós estávamos mais aqui no meio de campo. E quando a bola caiu no pé do Cláudio Freitas, todo mundo estava pedindo para ele chutar para gol, né? E aí foi um momento que ele travou a bola, né, tirou o goleiro da jogada e fez aquele gol, que eu acho que foi o gol que coroou todo o trabalho, né, de todos nós jogadores e dele também, né, que foi um dos grandes jogadores também dessa conquista. O Weber entrou, né? O Weber entrou pelo lado de lá, assim, chutou. Chutou cruzado, né? Chutou cruzado e o Carlão rebateu. Aí era só ele empurrar com o pé direito, né? Aí ele esperou o goleiro e passou. O goleiro. Aí nós falamos, por que tu não empurra o pé direito? Você não bate o pé direito, só o pé esquerdo. Aí ele fez isso aqui para não bater. Aí, aquele gol ali, moralmente, fechou, ali né? O time do Avaí, ali eles pararam, né? Eles falaram... Estavam Falaram cansados assim, também, já estava estavam cansado também, não também, tinha mais força, eles agora acabou, velho. Com essa aí, jeito. não tem mais volta. Do jogo, um dos lances que ficou marcado foi o gol do Cláudio Freitas, porque, pô, cara, por que ele não fez o gol? Por que ele tinha que puxar e... Tem que descrever o gol é sacanagem, cara. Eu sei que o Cláudio Freitas recebeu, driblou o Carlão foi, ele driblou novamente para a esquerda e chutou, quer dizer... Foi um gol... Ele teve calma, né? Calma, categoria. Ele estava numa fase legal da carreira dele. Foi um gol para não esquecer. Até hoje eu não esqueço. E os outros 2 da partida eu esqueci. O último gol da partida decisiva, quem teve a oportunidade de assistir já pelo YouTube, quem já certamente nesse documentário tem esse gol, o gol foi mágico. Foi um gol que era para fechar realmente o título, né? Era aquilo que você diz assim, ó, eu pago 3 vezes o ingresso do jogo. Não foi a vitória só do Brusque, mas foi o gol do Cláudio Freitas. Foi a magia, foi a inteligência, né, com que ele fez aquele gol. À toa que foi, na época, eu me lembro, foi o gol do Fantástico. Na época. Foi muito show, cara. O Carlão tá procurando a coluna dele até hoje, eu acho. Cláudio Freitas. Uma bola agora para o Weber na esquerda, atenção, contra-ataque, vai para o tiro final, bateu, sobrou, é o Cláudio, cortou. É do Brusque no estádio Augusto Bauer. Cláudio Freitas, gol de craque no estádio Augusto Bauer. Gol de categoria, lindo, 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 gol de decisão de campeonato, um drible, um corte sensacional do goleiro Carlão, na falha da defesa do Avaí, que estava toda para frente, toma o gol o Avaí, a exatamente 11 minutos e meio da prorrogação final, segundo tempo final, festa da galera, festa da torcida de Brusque, um carnaval fora de época na cidade de Brusque. Aí saí com o Weber, que eu lancei pro Weber. Aliás, Zé Ricardo saiu dali a jogada comigo, aqui do meio, conduzindo a bola, fui conduzindo. Daí o Zé saiu, do Weber, quem fez pro Weber, acompanhei o lance, né? Até dentro do gol que originou aquele gol que eu fiz. Eu fui acompanhando o Weber com a bola no ataque. E peguei uma zaga do Avaí aberto. Aí que eu tive aquela felicidade do Carlão rebater a bola para frente. Né? Que tá todo o pessoal, todo o estádio achando que eu ia chutar a bola de primeira. Né? Mas o Washington não participou dessa jogada? Não, foi só eu e o Weber. E mais ou menos aqui, que o Weber correu a bola por lá, que ele chutou a diagonal. Dali mais ou menos, eu estou acompanhando o lance. E o Weber chutou que o Carlão defendeu ela para cá, nesse lance aqui mais ou menos. Chutou para cá, né? Mais ou menos aqui. Quando ele defendeu para cá, aliás, chutou lá e ela sobrou, jogou a bola para frente. Ele achou que eu ia fazer o gol de primeira ali, eu joguei ela para cá. Joguei para cá que eu fiquei sozinho para fazer o gol do título.
Foi bem esse o lance. Aí foi muito estouro, né? Ali o pessoal já socando o alambrado, empurrando para lá e para cá, aquilo balançava tudo. Acho que faltava 2, 3 minutinhos, nós já descemos. Peguei a mão da minha esposa e puxei, vi o pessoal descer, eu fui atrás, né? Vamos atrás, aí fomos que nem 2 adolescentes. Correndo e no meio do campo. Aí ficamos ali esperando o pessoal que estava já grudado ali, não tinha mais como chegar no alambrado, né? Porque já tinha gente. Daqui a pouco aquilo veio tudo abaixo, cara. Meu Deus, daqui a pouco aí começaram eu acho que faltava 1 minuto mais ou menos. Aí começou a invadir o jogo, começaram a entrar dentro do campo. Caiu o alambrado, dentro do campo. Eu lembro que o Dalmo Bozano estava ali, quando ele olhou para aquilo lá, então ele já pegou e levantou. E acabou o jogo. Os caras, não, falta ainda, não, acabou. Falta, não tem mais. Aí teve aquela pressão do Avaí, mas o pessoal começou a tudo se pendurar no alambrado e vai, Brusque, campeão. E daqui a pouco o alambrado cedeu, e quando o alambrado cedeu, pulou tudo dentro de campo. Não tinha como segurar mais o pessoal. Porque o alambrado cedeu, eu não lembro, acho que era atrás da trave. Pô, todo mundo ali, barra de ferro, tudo, mas não adiantou. Aquilo cedeu, o pessoal pulou tudo dentro do campo. Né? Cara, é uma coisa que me arrepia, porque, assim, a galera pulou no alambrado já comemorando, porque faltava poucos minutos para acabar o jogo, né? E foi aquela euforia total e acabando, acho que nem teve mais jogo, se eu me recordo bem, nem teve mais jogo já. Porque a torcida já pulou, já derrubou o alambrado, né, que hoje em dia é uma coisa surreal, né? Aí eu fiquei muito preocupado, porque quando faltava 2 minutos, né, o pessoal derrubou o alambrado, né, mas o jogo não tinha acabado ainda. Então eu me lembro muito, isso é uma coisa muito viva na minha memória, eu fiquei muito preocupado, porque eu achei que o juiz ia invocar, entendeu? Eu achei que o juiz talvez ia, sei lá, marcar um outro jogo, ou não terminar, ou mandar, sei lá, levantar, as pessoas todas saírem de dentro, já tinha invadido um monte de gente, eu achei que o Brusque ia ser penalizado. Nossa, eu fiquei apavorado. Quando eu vi o pessoal do lado esquerdo ali, de quem está nas cadeiras, né? Você pega o lado esquerdo, ali já tinha uns 4, 5 pessoas subindo nos alambrados, faltavam 3 minutos para acabar a prorrogação, né, que era o final do jogo. Tanto é que o Dalmo, ele não esperou o último minuto. Quando faltava 1 minuto, quase 2 ali, ele encerrou, porque já estavam invadidos. Eu terminei exatamente no final. Se a torcida invadiu, foi para comemorar, coisa normal. Em todo lugar do mundo se invade campo para comemorar. Foi campeão por quê? Foi campeão dentro do campo, com televisão transmitindo para todo o estado. Então, estádio pequenininho? Alambrado em cima? Mas foi aquilo durante tantos anos que existe, só porque foi campeão não poderia ser ali? Poderia, foi e ganhou, e parabéns ao Brusque. Nenhuma proposição, nenhuma pitada de que alguém de imprensa possa dar merece tirar o brilho da conquista do Brusque. Ela foi legal, ela foi dentro do campo, ela é real, ela existiu. Não é fruto de rolo, é fruto do futebol. Com aquela camisa ali que eu mostrei. Então tu lembra bem, né? Lembro. Ih, lembro muito bem. Aqui eram os filhos de jogadores. O filho do Washington, do Cláudio Freitas aqui. Os dois do Cláudio. E na hora que foi aquela loucura, todo mundo já pulando a tela, alambrado, aquelas coisas, entraram tudo, eu peguei, fui pro vestiário e tal. E ela, depois chorando, me cobrando até. Me cobrava, porque eu tinha prometido que daria a volta com ela ali. E não fui dar. Eu lembro direitinho, assim, eu desci porque nós ficávamos nessa primeira parte aqui da arquibancada coberta. E acho que uns 15, 10 minutos antes, porque foi pra prorrogação, né? Então, na prorrogação eu desci, fui pro vestiário, que era combinado, o pessoal já sabia que ia abrir, porque tinha do vestiário, tinha a porta que descia pro túnel, e lá embaixo um portão, uma grade, para ir ter o acesso ao túnel realmente. E então a gente combinou que um pouquinho antes de acabar o jogo eu desceria, e eu abri o portão para mim, e eu ficaria lá embaixo nessa grade.
Eu fiquei na grade, acabou o jogo, abriram a grade, eu fui pro lado do pai, peguei, ele me pegou pela mão, ele não me soltava, me segurou aqui assim, não era nem na mão pra não perder. E todo mundo correndo, e ele dando entrevista, e eu vendo a taça, tá saindo. E eu desesperada porque eu queria ir, ele dando entrevista, e de repente ele me trouxe pra dentro do vestiário de novo e eu não dei a volta. Fiquei devendo. Ficou um trauma. Fiquei devendo. Tá ali, Chay, ó. Era do meu tamanho, eu nunca que ia conseguir levantar naquela época. Deu quanto? Faz quanto? 26 anos. 26 anos? Nossa, mãe. Que isso, hein? E pesa? É? Aí. Pesadinho mesmo. Isso foi o Solis que fez lá em 92. Então vamos dar essa volta, né? Até um pedaço eu aguento. Que jeito? Acho pra lá? Aqui. A única coisa é que naquela época eu tinha cabelo. Então tá aí, promessa cumprida. Tá, beleza. É muito orgulho pra mim como filha e por gostar tanto de futebol. Certo. Muito orgulho mesmo. Um momento realmente fantástico. Vocês me proporcionam isso, eu com a minha filha. É isso. Eu sou chorona, pessoal. Obrigado mesmo, sim, porque eu sei que é bem importante para ele esse momento. Foi, né, muito importante pra gente relembrar isso. Só agradecer a vocês. Muito obrigado mesmo. Porque não era a torcida, era uma torcida, era uma cidade em volta de um time, de quebrar algo muito forte, de romper algo muito forte que já vinha de anos. E um time representando uma cidade quebrou isso. Mas foi uma festa belíssima que o pessoal até hoje não esquece, marcante, né? E valeu a pena. Aqui a matéria do placar também, né, que fala de zebra sem muita surpresa, né? Mas foi através da regularidade, né, que fala, né, até a final o clube jogou. Eu acho que o Brusque mudou um pouco a história, tá, do futebol catarinense. Mudou no sentido de que saímos da mesmice. Um clube menor do que os outros protagoniza o grande campeonato catarinense. Então essa, para mim, é o grande mote que deu aquele campeonato, a grande diferença que fez aquele campeonato do Brusque. A conquista, talvez, né, nos dias de hoje, jamais imaginada, né, Marciano? E hoje no Vale, o único clube que pode se considerar um título importante é o Brusque Futebol Clube, né? Ninguém, hoje no Vale nós mandamos. Aquele título de 92, ele só caiu na realidade de todo o pessoal de Brusque quando o alambrado caiu. O jogo estava acabando e o alambrado estava descendo. Se fizer uma metáfora do jogo, é mais ou menos isso que aconteceu na população, né? Eles acreditaram que o Brusque era campeão e que aquilo era uma realidade quando se passava em frente ao Augusto Bauer nos dias seguintes e via aquele alambrado descido lá. Porque senão ninguém acreditava. Eu procurava, uma semana depois, 15 dias depois, eu procurava algo para estar sempre
ali, eu vinha da Guabiruba, eu vinha para o centro, em Brusque, aqui, né? E eu vinha de ônibus ou de carona e sempre passava no estádio. Não tem aquele negócio de tu procurar tu tá numa festa, aquilo te fez bem, aquilo, né? Tu quer voltar lá, tu quer ter um sentido para voltar lá, rever alguma coisa que te dá lembrança daquilo, né? E eu passava na porta do estádio 2, 3 vezes assim, e olhava lá para dentro, ficava parado para ver, né? Para ver se eu via algum jogador. Carlos Alberto, Edson Dávila, Solis, Clécio, Washington. Miller, Sidão, outro cabeça de área. Miller, Sidão, Palmito e Cláudio Freitas. Neylor e Gerbala. Aí não tem, né? De mentira não, de mentira não, Já vai te andar. Mais ainda? Ô, tá mal assim, cara? Que cirurgia, né? Aí. Também foi. Tô vendo que eu tenho que correr por ele. Vai correr um pouquinho hoje. Vai ficar aí que vai estragar, hein? Mário. Oi, o Mário. Ave Maria. Chega, eu já tô cansado, meu pai. Tá louco? Vamos, Solis! Porra! Pega, Solis, ali! Eu tô morto já, cara. Nelo! Fecha, Nelo! Isso, aí. Esse outro lado! Outro lado, joga! Beleza, aí! Beleza, Neilo! Aí, Neilo! Aqui não tem brincadeira! Aí, beleza, cara! Aqui não tem brincadeira, pô! Aí, beleza! Aqui é raça, porra! Vamos, time! Nós trouxemos uma história para o Brusque. O Brusque tem uma história de 92. O Brusque, ninguém vai matar essa história do Brusque. Já vai fazer agora 13, eu já estou com quase 40 anos, né? Faz bastante tempo, tá na hora de ganhar de novo já, né? Já tá na hora, né? Eu torço para isso, cara. Eu gostaria de ver o Brusque de novo campeão. Cara. Gostaria. Porque eu acho que nós tivemos nossa fase e a gente sempre vai ficar na história do clube quando tu é campeão. Ainda mais que a gente foi o primeiro título. Se eu parei de falar do segundo e terceiro, vão ter que falar do primeiro, né? Que eu gostaria de voltar. Que o Augusto Blanco tivesse lotado novamente. Mas nós na frente, não deixar o Avaí fazer o gol que eles fizeram 2-1, né? 2-1. Mas eu gostaria de voltar para ver esse estádio cheio, lotado, que a gente estava naquele ano. Mas Brusque campeão.